Tirania de Aço capítulo 1040. Negociando um noivado enquanto Itami concentrava todos os seus esforços em sua campanha em Bornéu, Berengar era bastante negligente com toda a situação. Ele passava muito pouco tempo em sua sala de guerra, atualizando-se com as últimas atualizações. A razão por trás disso era simples. Nos últimos 15 anos, ele havia estabelecido uma cadeia de comando altamente competente, totalmente capaz de travar uma guerra sem sua contribuição. E como essa era uma guerra por procuração no momento, realmente não havia muito que Berengar precisasse fazer sozinho. Isso era algo que a Imperatriz Itamerrio estava completamente ausente em seu próprio governo e, como resultado, ela foi forçada a microgerenciar cada segundo da guerra para a qual estava acordada. Quanto ao próprio Berengar, teve um encontro muito importante com outro monarca alemão. A estrutura política do Império Alemão foi dividida em vários pequenos reinos, principados e grão-ducados, pelo menos no que diz respeito à pátria, sendo o rei da Áustria também o imperador da Alemanha. No entanto, havia outros monarcas apenas no nome, e um desses homens era Dietrich von Wittelsbach, o rei da Baviera. Já fazia algum tempo que o noivado entre Ana e o terceiro príncipe da Saxônia havia sido rompido, e os pretendentes faziam fila na porta do rei da Baviera procurando a mão da moça em casamento. Naturalmente, Berengar havia enviado uma carta ao homem informando suas intenções de casar Anne com seu filho mais velho, Hans von Kufstein. Uma perspectiva pela qual Dieter se interessou, mas decidiu jogar duro para conseguir um dote mais considerável do Kaiser. Este era um jogo que Berengar não queria jogar, e assim ele não disse nada por vários meses, enquanto trabalhava nos bastidores para espalhar boatos sobre o envolvimento romântico da garota com seu filho. Depois de um tempo, Dieter não teve escolha a não ser visitar o Palácio Kufstein, onde Berengar estava sentado em seu trono com uma xícara de chá nas mãos. O tempo todo, seu colega bávaro se ajoelhou diante dele. Com um sorriso cruel no rosto, Berengar falou com o rei da Baviera em tom altivo. Dieter, meu velho amigo. Que bom que você me visitou nesta bela manhã. Diga-me, você considerou minha oferta? Você já deve estar ciente de como sua filha está apaixonada por meu filho, e acho que seria melhor para todos se os dois terminassem juntos. Quem sabe, a criança nascida entre os dois um dia pode até ser o próprio Kaiser. Havia uma carranca no rosto de Dieter quando ele se levantou de sua posição ajoelhada e ficou diante do Kaiser. Ele tentou ganhar um prêmio maior e perdeu. Assim que se espalhou a notícia de que Anne era uma das filhas de Anne, ninguém ousou pisar no pé do príncipe primogênito. Em pouco tempo, todos que apresentaram uma oferta a Dieter a retiraram, exceto o homem sentado à sua frente. Assim, com um suspiro pesado, o rei Dieter von Wittelsbach admitiu a derrota. Eu deveria saber que não poderia vencer contra você, meu Kaiser. Você é poderoso demais para um rei mesquinho como eu julgar contra. Muito bem, eu aceito sua oferta. Minha filha Anne ficará noiva de seu filho mais velho, Hans. Em troca disso, aceito um dote substancial. Afinal, a garota é muito procurada. No entanto, a resposta de Berengar quase deixou o homem louco enquanto Kaiser tomava um gole de seu chá antes de falar com um sorriso arrogante em seu belo rosto. Era muito procurada. Receio que seu valor tenha diminuído fortemente. Na verdade, é improvável que você encontre outro homem além de meu filho Hans para ser seu marido, caso a verdade sobre o relacionamento deles seja revelada. Este comentário pegou Dieter de surpresa, e o homem foi rápido em perguntar o significado que Berengar escondia por trás de suas palavras. O que você quer dizer? O que seu pirralho fez com minha preciosa filha? Uma carranca apareceu no rosto de Berengar enquanto ele lentamente colocava sua xícara de chá em um pires próximo antes de olhar para o homem de pé na frente dele. Havia um toque de malícia em seu tom quando ele deu ao rei da Baviera uma advertência estrita sobre sua linguagem. Cuidado, Dieter, você esqueceu seu lugar, ou onde você está atualmente. Você está em minha casa, e eu exijo respeito. Quanto a quem está errado aqui, eu apostaria que sua filha foi quem se aproveitou de minha menor de idade filho. Bastante sedutora,
abrindo as pernas para um adolescente em troca de um compromisso de casamento. Verdadeiramente um esquema desonesto, você não diria? Eu vou te dar isso. Sua filha sabe o que quer e como conseguir. Agora, se você quer que esse assunto delicado permaneça em segredo entre nossas duas casas, sugiro que aceite o que eu decidir lhe dar em troca da mão de sua filha em casamento com meu filho mais velho. O rosto de Ginger ficou feio ao pensar na perspectiva de sua filha mais nova fazer uma coisa não tão escandalosa. Ele rapidamente respondeu a Berengário com uma voz cheia de fúria. Você mente. Minha filha Anne nunca faria algo tão escandaloso. Para isso, Berengar simplesmente zombou antes de derrubar o telhado sobre o mundo inteiro de Ginger. Você pode perguntar à sua filha se quiser, mas se ela não decidiu compartilhar seus planos com você até agora, duvido que ela seja honesta se você a encurralar sobre esse assunto. Garanto a você, meu filho se preocupa com ela profundamente e, embora tenha sido manipulado por Anne, ele não parece se importar. Sua filha se casará com o primeiro príncipe da Alemanha, um menino que, como está atualmente, é o mais provável para suceder em minha posição. Um menino a quem sua filha já deu seu corpo de bom grado e a quem ela parece respeitar profundamente. No caso de Anne se tornar o próximo Kaiser, sua filha será uma das duas mulheres cujas linhagens são capazes de suceder ao trono. Isso não é o suficiente para você? Você é realmente tão pobre que exigiria um grande baú de ouro de mim? Ginger não tinha palavras. Ele não sabia o que o irritava mais, o fato de sua filha ter feito algo tão escandaloso pelas costas, ou de o Kaiser apenas insinuar que ele era pobre por querer um preço de noivo adequado. Neste exato momento, Ginger queria mais do que qualquer coisa invadir a academia de guerra aérea e interrogar sua filha sobre o que ela estava fazendo sem que ele percebesse. No entanto, a confiança na voz de Berengário ao anunciar descaradamente as ações vergonhosas da jovem foi muito convincente. Tanto que Ginger não teve escolha a não ser abaixar a cabeça e mais uma vez aceitar sua derrota nas mãos do homem sentado em seu trono dourado. Muito bem. Aceito qualquer oferta que você esteja disposto a me dar em troca do noivado de minha filha com seu filho mais velho, Hans. Se isso é tudo o que você tem a dizer sobre o assunto, voltarei para casa imediatamente. Eu gostaria de poderia dizer que foi um prazer falar com você, mas raramente é. Com isso dito, o rei da Baviera marchou para fora do palácio Kufstein com o rabo entre as pernas. Quanto a Berengário, ele informaria Hans dessa boa notícia após sua formatura, que se aproximava rapidamente. Por agora, o rapaz ainda tinha de se encontrar com outra das suas noivas, e Berengário não quis complicar ainda mais as coisas. Tirania de Aço capítulo 1041 Reunião com Claudia a herdeira era uma jovem princesa do reino da Itália. Sua linhagem era um assunto complicado. Seu pai era um soldado austríaco do Tirol do Sul que havia sido escolhido pelo Kaiser Berengar von Kufstein para governar o reino da Lombardia e, posteriormente, a Itália como um todo. Enquanto sua mãe era italiana nativa de uma família nobre bastante menor, mas notável, conhecida como da Vinci. A linhagem da Vinci quase foi eliminada durante a Guerra de Berengar pela independência, mas uma jovem permaneceu, que conquistou o coração do rei Bruno Azereder. Claudia era uma garota gentil, não tinha mais de 10 anos. Ela tinha pele morena como a mãe, cabelos escuros e olhos combinando. Na verdade, à primeira vista, pode-se confundi-la com uma italiana de sangue puro, algo que ela compartilhava com seus irmãos. De todas as filhas de Bruno, Berengar achou Claudia a mais adequada para seu filho mais velho se casar quando os dois atingissem a maioridade. Para começar, seu intelecto era superior ao de suas irmãs e sua aparência era adorável, como se ela fosse uma boneca viva. O Kaiser sabia que quando Claudia crescesse, ela seria uma beleza para rivalizar com qualquer uma das mulheres atuais de Hans. Hans teve o dia de folga da universidade por ordem do Kaiser para visitar Claudia em sua casa na cidade de Milão. Ele se sentou no palácio de Bruno em uniforme completo enquanto tomava uma xícara de chá e falava desajeitadamente com uma garota 4 anos mais nova que ele, com quem ele se encontrava pela primeira vez em sua vida.
Tornou-se imediatamente aparente que a garota era tímida, ou talvez isso fosse apenas perto do próprio Hans. Enquanto ela lutava para dar voz aos seus pensamentos e silenciosamente comia seus doces enquanto bebia seu chá como uma jovem princesa refinada. Hans tinha muita experiência com o sexo oposto, muito além do que um garoto de sua idade deveria ter. Assim, ele só podia sorrir e ser charmoso enquanto falava com a jovem sobre sua futura carreira como piloto da Força Aérea Alemã, um assunto que parecia atrair o interesse de Claudia. Bem, você vê, Claudia, na Alemanha, temos essas máquinas que são capazes de voar alto no céu. Nós os chamamos de aviões ou aviões para abreviar. Esses aviões podem ser usados como meio de transporte de mercadorias e pessoal, ou como dedicados ofício de ataque. Estou pessoalmente certificado para pilotar vários tipos de aeronaves e, quando me formar na universidade, ingressarei nas fileiras da Luftwaffe. Isso basicamente significa Força Aérea, que é um ramo de nossas forças armadas que lida com aviões. A jovem princesa gradualmente começou a sair de sua concha enquanto olhava para seu príncipe encantado com os olhos arregalados enquanto lhe falava sobre as maravilhas tecnológicas com as quais ela só poderia sonhar. Naturalmente, ela tinha suas próprias perguntas sobre viagens aéreas e foi rápida em dar voz a elas. Sério? Quer dizer que você já voou no céu antes? Isso é incrível. Para a maioria das pessoas com quem Hans geralmente se relacionava, isso era normal. Ele se associou principalmente a outros pilotos, ou aqueles que se tornariam pilotos após se formar na Aerial Warfare Academy. No entanto, aos olhos dessa garotinha, o que era uma função básica de seu trabalho era a coisa mais incrível que ela conseguia pensar. Isso meio que fez com que o menino tivesse um senso de orgulho exagerado, enquanto falava sobre sua carreira. Há uma guerra chegando, Claudia. Não é algo com que você tenha que se preocupar, pois a Itália não estará envolvida. Mas em breve estarei voando sobre o Pacífico, lutando contra os pilotos japoneses no ar, muito acima do oceano. Espero para deixar minha família orgulhosa quando eu finalmente for solto sobre o inimigo. Claudia tinha uma pitada de preocupação em seus olhos castanhos escuros. Ela tinha acabado de conhecer esse garoto, mas já gostava de passar o tempo com ele, e a ideia dele marchando para a guerra não apenas enchia seu coraçãozinho de medo, mas também de confusão. Por que você tem que ir para a guerra? Você não é um pouco jovem para isso. Papai diz que apenas homens de 18 anos ou mais podem se juntar ao exército italiano. Hans simplesmente riu e acariciou o cabelo ondulado da garota enquanto explicava sua isenção a esta regra. Na Alemanha, quando um homem faz 18 anos, ele é obrigado a ingressar nas Forças Armadas. No entanto, sou um pouco mais esperto do que a maioria dos meninos e já estou prestes a me formar na faculdade aos 14 anos. Meu pai decidiu abrir uma exceção e permitir que eu ingressasse na Luftwaffe 4 anos antes. Já tenho minha certificação de voo. Tudo o que preciso fazer agora é me formar na Academia de Guerra Aérea e entrar oficialmente nas fileiras da Luftwaffe. Veja, meu pai acredita que esta guerra com o Japão será a última guerra que a Alemanha enfrentará por muito tempo. Assim, ele decidiu que, como seu futuro sucessor, preciso de experiência real em combate para liderar efetivamente o exército alemão quando finalmente me tornar o próximo Kaiser. Desde o momento em que vi meu pai voar como o primeiro piloto da história deste mundo, soube que queria passar meus anos de serviço como piloto e, como príncipe imperial, meu pai garantiu que meus sonhos se tornassem realidade. Mesmo que isso signifique me enviar para o campo de batalha ainda jovem. Os olhos da jovem brilharam ao ouvir como seu noivo era impressionante. Ela corou e desviou o olhar enquanto elogiava o menino por sua coragem. Você deve ser muito corajosa, enfrentando tantos perigos em uma idade tão jovem. Duvido que até o pai teria coragem de fazer isso quando tinha sua idade. Sem o conhecimento do jovem casal, o rei da Itália ouvia atentamente a conversa do outro lado da porta. Ele imediatamente agarrou seu coração ferido quando ouviu sua preciosa filha insultá-lo dessa maneira. Havia uma expressão de agonia inimaginável em seu rosto, como se ele tivesse acabado de ter seu coração atravessado por uma lança. Naturalmente, nem Hans nem Claudia viram isso,
E assim eles continuaram a conversa, com Hans corando um pouco antes de responder a pergunta da garota. Bem, eu não diria que sou corajoso, mas confiante. Conheço minhas próprias habilidades e tenho certeza de que elas não podem ser igualadas no ar. Portanto, não tenho medo de poder voltar para casa com segurança, não importa quais dificuldades eu possa enfrentar na Ásia. Claudia sorriu quando pensou em quanto herói de guerra seu futuro marido seria, e acenou com a cabeça antes de tomar uma decisão. Ela se inclinou e beijou Hans na bochecha antes de dizer algo que ele se lembraria enquanto estivesse em guerra. Bem, estarei esperando aqui pelo seu retorno seguro. Não sei quanto tempo duram as guerras, mas quando você me visitar novamente, espero que tenhamos idade para nos casar. O rosto de Hans ficou totalmente corado ao ouvir esse comentário. Em comparação com suas outras noivas, Claudia era muito jovem, pura e ingênua para ele responder adequadamente. Se Noemi ou Verônica tivessem dito tal coisa, ele teria sido capaz de responder com uma fachada estoica, mas a inocência nas palavras de Claudia o forçou a desviar o olhar embaraçado. Assim, com esse primeiro encontro, Hans poderia dizer com certeza que esperava visitar Claudia com frequência e ver que tipo de mulher ela acabou se tornando. Quanto a saber se ele seria capaz de fazer isso, só o tempo diria. Afinal, a guerra com o Japão não estava longe e, no momento em que se formasse na universidade, Hans seria designado para uma unidade, antes de ser enviado para alguma base aérea ou transportadora em todo o mundo. Por enquanto, ele apenas aproveitava o tempo que passava com a garota. Porque amanhã ele estaria de volta a Kufstein terminando suas aulas. Tirania de Aço capítulo 1042. A invasão de Bornéu continuou. O que foi talvez a primeira instância de armamento antiaéreo sendo usado na guerra foi exibido na ilha de Bornéu. A invasão japonesa do Império Majapahit continuou, e rapidamente ficou claro que os canhões antiaéreos de 8,8 centímetros empregados pelo exército real Majapahit eram mais do que capazes de aniquilar os hidroaviões usados pelos encouraçados japoneses como meio de reconhecimento. Nas primeiras 24 horas após a invasão, Itami havia perdido 6 aviões e 6 pilotos dessas unidades de ar. Como resultado, ela ficou desesperada para eliminar essas instalações e emitiu a ordem de despachar 100 bombardeiros da base aérea japonesa no sul das Filipinas para bombardear as posições fortificadas onde esses canhões antiaéreos estavam localizados. O tenente Zino Sadayori estava entre os primeiros pilotos do Japão e, no entanto, esta foi sua primeira missão real. Dentro da cabine do avião de combate multifuncional Mosquito DH-98, em sua maioria de madeira, ele voou cuidadosamente o avião em direção ao destino. Esta missão era extremamente perigosa, pois as armas que os alemães haviam vendido ao exército Majapahit eram mais do que capazes de derrubar esses bombardeiros se não fossem cuidadosos, e o tenente Zino sabia que havia uma grande probabilidade de morte. No entanto, para a deusa da guerra, ele estava mais do que disposto a desistir de sua vida e, assim, voou a toda velocidade em direção à ilha de Bornéu, onde várias fortificações abrigavam os canhões antiaéreos que ele e seus companheiros pilotos pretendiam destruir. O tripulante em sua aeronave gritava para o piloto enquanto as explosões detonavam à esquerda e à direita, balançando a frágil aeronave enquanto ela continuava avançando. Mantenha-o firme. A última coisa que precisamos, no entanto, antes que o aviador pudesse terminar sua reclamação, ele espiou pelo lado esquerdo do avião e viu outro bombardeiro a não mais de 50 metros de distância a ser despedaçado por um projétil antiaéreo. O que restou do avião pegou fogo e caiu do céu em alta velocidade. Essa visão assustadora imediatamente fez com que o homem fechasse sua armadilha, enquanto o tenente Zino se concentrava em sobreviver apenas o tempo suficiente para largar a carga. À esquerda, à direita, à frente e atrás, dezenas dos cerca de 100 bombardeiros que participavam dessa operação foram despedaçados pelo fogo pesado dos canhões Majapahit Flak. Os aviadores fizeram suas orações a seus deuses, pois temiam que a próxima explosão tirasse suas vidas e, de fato, uma detonou nas proximidades, fazendo com que um dos motores a bordo da aeronave pegasse fogo.
O bombardeiro rapidamente começou a perder altitude, enquanto os aviadores preparavam seus paraquedas para escapar pela escotilha lateral. Uma vez que o último tripulante estava no batente da porta, ele olhou para o tenente Zino e o incentivou a se juntar ao resto de sua tripulação. Tenente, é hora de pular. Devemos pular agora, ou não vamos conseguir. No entanto, o piloto se recusou a fazê-lo e gritou de volta para sua tripulação com determinação em sua voz. Vá. Foi uma honra servir ao seu lado. Os aviadores hesitaram antes de saudar o piloto uma última vez, onde ele mergulhou no céu e caiu em queda livre até atingir a profundidade máxima para puxar seu paraquedas. Quanto ao tenente Zino, ele rapidamente colocou uma faixa de sol nascente sobre o boné de piloto e gritou um grito de guerra enquanto dirigia o avião diretamente para a instalação antiaérea mais próxima. Tenoeika Banzai. No momento seguinte, ele jogou a carga de 4 bombas de 230 kg na instalação antes de colidir diretamente com a arma maior. A explosão combinada foi suficiente para demolir o forte e tudo dentro dele. Quanto ao resto dos bombardeiros japoneses, 51 completariam sua missão, e apenas 25 deles retornariam à base aérea nas Filipinas, onde eles se rearmariam, reabasteceriam e voltariam direto com reforços. Em uma única semana, Itami havia perdido quase 200 bombardeiros, mas efetivamente eliminou 90% das capacidades antiaéreas inimigas, permitindo que o restante de seus bombardeiros bombardeasse a superfície de Bornéu impunemente e, ao fazê-lo, enfraquecendo as fortificações de Majapaiti. Uma semana após a invasão inicial, os japoneses mobilizaram efetivamente 50.000 soldados, muitos dos quais eram recrutas das colônias, que receberam uniforme, rifle e foram instruídos a carregar um ninho de metralhadora sob ameaça de morte pelas costas. As tropas japonesas étnicas mais veteranas começaram a marchar na retaguarda, empurrando esses recrutas para frente. Foi somente depois que um total de 52.000 homens e centenas de veículos blindados pousaram nas costas de Bornéu que os japoneses planejaram seu próximo estágio de avanço. Desde que o exército imperial japonês havia parado, eles enviaram tropas avançadas para queimar a espessa folhagem da selva com lança-chamas para abrir caminho para os tanques e APCs. E esses pioneiros foram atacados inúmeras vezes pelos guerrilheiros Majapaiti, e as perdas totais sofridas nesta invasão até o momento foram de aproximadamente 8.000 homens no total. Aliviados por terem novos reforços em suas costas, os soldados japoneses avançaram rapidamente. Entre esses homens estava o sargento Oyama Iraori, que era o comandante de um tanque médio tipo 4 Shito. Ele se sentou nos pequenos limites do veículo enquanto avançava no caminho que havia sido traçado para ele. Depois de viajar por quase 30 quilômetros, eles finalmente alcançaram o que poderia ser considerado a linha de frente do conflito em curso, onde uma brigada de infantaria assaltava uma trincheira inimiga fortemente fortificada. Um olhar presunçoso apareceu no rosto do comandante do tanque, enquanto ele recebia suas ordens do tanque da frente por meio do aceno de uma bandeira para fora da escotilha para avançar e atropelar o perímetro de arame farpado. No entanto, quando os tanques começaram a se espalhar e atacar, uma visão curiosa apareceu no periscópio do sargento Oyama. Um projétil explosivo atingiu o tanque de chumbo de seu batalhão e explodiu no local. O tanque médio Shito tipo 4 provou ser incapaz de resistir a um único tiro dos canhões antitanque PaK-43 de 8,8 centímetros que os alemães forneceram ao exército. A visão de seu líder sendo obliterado com um único tiro fez com que Oyama e sua tripulação quase se sujassem de medo. No entanto, antes que eles pudessem reagir, outra nuvem de fumaça emergiu da linha da trincheira, junto com o estalar de um trovão. Antes que eles percebessem, outro tipo 4 havia sido destruído. No calor do momento, Oyama ordenou instantaneamente ao artilheiro em seu tanque para mirar no PaK-43 e, com um tiro preciso, uma explosão ocorreu na linha de trincheira onde um dos muitos canhões antitanque estava localizado. Oyama instantaneamente aplaudiu,
Porém no momento seguinte seu tanque foi alvo de outro PaK-43 e antes que ele e sua tripulação pudesse comemorar totalmente, um projétil antitanque penetrou na blindagem do veículo e detonou dentro da cabine, matando toda a tripulação, incluindo Oyama. Apesar da morte de mais um tanque, os conscritos japoneses foram forçados a avançar por meio de tiros de metralhadora no que só poderia ser chamado de carga banzai, pois eles dominaram a linha de trincheiras com números e poder de fogo superiores. Embora o ataque tenha sido caro, as fortificações acabaram sendo tomadas pelos japoneses e todos os prisioneiros de guerra foram reunidos e levados embora. Afinal, Itomi foi forçado a assinar os acordos de Viena em troca de Minhai. Por causa disso, o exército imperial japonês agora era mantido em um padrão mais alto do que antes. A guerra por Bornéu continuaria a ser um negócio sangrento, e o exército imperial japonês sofreria pesadas perdas. No entanto, a bauxita era necessária para criar armas que pudessem ir contra as do Reishi, portanto, a imperatriz Itamihiro estava disposta a pagar qualquer preço pela vitória. Tirania de Aço capítulo 1043 O interrogatório completo Fazia meses que Minha havia retornado ao continente japonês e, durante esse período, ela se isolou para lamentar adequadamente sua família, ou assim pensou Itami. Na verdade, a garota estava se esgueirando, ouvindo as conversas da imperatriz japonesa, sem nunca fazer contato com ela. Ela relatou secretamente esta notícia a agentes alemães instalados no Japão, que a transmitiriam de volta ao Reich. É claro que Itami não sabia de nada disso e, em vez disso, estava operando sob a política de dar à mulher tempo para resolver adequadamente suas emoções. No entanto, a guerra em Bornéu durou pouco mais de uma semana neste ponto e, durante esse período, as perdas de Itami foram substanciais. Ela não esperava uma resistência tão feroz na região, nem foi capaz de navegar com sua frota para a capital do Império Majapahit em uma tentativa de acabar com a guerra rapidamente. Assim, enquanto os corpos continuavam a se empilhar, Itami não teve escolha a não ser forçar uma conversa com Minha e saber o que a mulher tinha visto e ouvido durante seu tempo no Reich. Atualmente Minha estava deitada na cama de sua vila, quando ouviu uma batida em sua porta. Ela havia confundido a interrupção com um de seus servos, por isso foi uma surpresa monumental quando ela abriu a porta para revelar a figura sublime de Itami. A beldade albina estava parada na porta. Nas últimas semanas, ela estava penteando seu cabelo branco com uma neve um pouco diferente do normal. Embora ainda fosse longo e reto, ela usava coques duplos na lateral, assim como sua irmã mais nova. As pontas de seu cabelo e franja foram cortadas com pontas quadradas, dando-lhe uma aparência bastante única. Essa mudança no penteado só aumentou a beleza da jovem, a ponto de até Minha ter dificuldade em tirar os olhos de Itami. Pela primeira vez em muito tempo, Itami exibiu um sorriso agradável enquanto se dirigia para a sala e pedia permissão para entrar. Tudo bem se eu entrar? Eu gostaria de bater um papo com você sobre algo importante. Na verdade, Minha não sabia como responder. Cada centímetro de sua alma não queria nada mais do que atacar Itami e reivindicar sua vida neste exato momento. No entanto, ela se forçou a manter a calma, e reuniu todas as forças para colocar um sorriso falso no rosto, antes de levar Itami para seu quarto e preparar um chá. Claro, Sua Majestade, sobre o que você gostaria de falar? A sobrancelha de Itami levantou ligeiramente quando ela ouviu a maneira como Itami se referia a ela. Tal título ocidental não era o que ela estava acostumada. No entanto, ela suspeitava que isso era o resultado da tortura psicológica que a garota havia sofrido e decidiu deixar passar enquanto colocava a questão imediata em sua mente. Eu preciso saber. Você se encontrou com ele? Você se encontrou com Berengar von Kufstein? Os olhos de Minha desviaram-se para o lado, ao notar que o chá estava pronto, e rapidamente evitou o assunto. Naturalmente, Itami notou isso e, assim, sua voz ficou um pouco mais firme quando ela fez a pergunta novamente. Minha, eu preciso saber quem ele é, e do que ele é capaz. Já estou lutando para conquistar uma procuração que ele financiou.
algo que ele não teve dificuldade de conseguir contra minha. Se você tivesse a chance de encontrar com ele antes de sua captura, preciso saber o que você pensa dele. Memórias ressurgiram na mente de Minha sobre a única vez que ela viu Kaiser em carne e osso. O homem era confiante, charmoso e, acima de tudo, bonito. No entanto, o que mais chamou a atenção dela foi a bela ruiva ao seu lado. Além da própria Itami, Minha nunca tinha visto uma mulher tão bonita antes, uma que a deixou profundamente invejosa. Naturalmente, Itami notou o olhar da mulher ao relembrar essas memórias e a chamou mais uma vez. Minha. Foi nesse momento que a princesa Joseon voltou à realidade, onde suspirou pesadamente antes de servir o chá. Foi só depois de concluir essa tarefa que ela se ajoelhou à mesa e relatou o pouco que sabia sobre o homem em questão. Eu só interagi com ele uma vez, mas foi o suficiente para ele dizer que eu não estava tramando nada. Veja bem, depois de entrar no Reich, fui efetivamente colocada em quarentena em uma pequena área da capital chamada Little Kyoto. É onde os alemães mantêm os desertores japoneses. Durante esse tempo, fui forçado a procurar emprego e, assim, trabalhei em um pequeno restaurante como recepcionista. Uma noite, o Kaiser entrou com sua esposa. Minha parecia perder o controle de seus pensamentos enquanto refletia sobre a beleza avassaladora de Lindy e suspirou levemente, como se fosse uma colegial apaixonada. Itami confundiu isso com uma atração por Berengar e imediatamente reclamou. Eu sei que ele é atraente, Minha, mas mantenha sua mente no caminho certo. Minha mais uma vez voltou à realidade e foi rápido em esclarecer qualquer confusão que Itami pudesse ter. Eu não estou pensando nele. Embora ele fosse um tanto sonhador. Não, estou falando de sua esposa. Pele de alabastro impecável, pernas longas, coxas grossas, um corpo de ampulheta perfeito com curvas em todos os lugares certos. E os seios dela, ouso dizer que são tão perfeitos quanto os seus. Seu cabelo ruivo dourado que fluía como mechas de fogo e seu rosto deslumbrante. Seus olhos eram tão azuis quanto o céu azul. Em todos os meus anos, nunca vi uma mulher tão deslumbrante, e a maneira como ela sorriu é suficiente para derreter até o coração da mulher mais teimosamente heterossexual. Oh Itami, ela foi maravilhosa. Itami só podia olhar para seu subordinado, que parecia uma colegial apaixonada, e estremeceu com o quão impressionante essa mulher era para fazer a princesa Joseon jogar para outro time. Minha continuou falando sobre o jantar que Berengar e Lindy tiveram por algum tempo, antes de Itami explodir com ela. Minha. Eu quero saber sobre Berengar, não sua esposa. Você está me dizendo, tudo o que ele fez foi jantar em seu restaurante e ele imediatamente identificou você como um espião? Não havia mais nada? Nenhuma outra interação? Apenas esta. Minha rapidamente engoliu um pouco de seu chá antes de responder com um aceno de cabeça. Ela foi rápida em dar voz aos seus pensamentos sobre o assunto também. Eu acho que foi a esposa dele quem me notou. Embora ela nunca olhasse diretamente para mim, eu poderia dizer que ela sempre manteve minha figura no canto do olho. Então, houve rumores que ouvi enquanto ouvia alguns dos guardas que falaram do lado de fora da minha cela. Rumores de que o líder da inteligência imperial alemã era uma das esposas do Kaiser. Se aquela beldade ruiva era aquela de quem esses guardas estavam falando, então não me surpreenderia se ela tivesse me identificado como um espião no momento em que migrei para o Reich e decidisse usar o jantar com o marido como desculpa para verificar minha identidade. Intenções. Não sei ao certo, nunca nos falamos. Também não disse nada ao Kaiser além do meu emprego como anfitriã. Itami estava além de frustrado com o quão inepto Minha tinha sido durante seu tempo no Reich. Ela pagou um preço monumental pelo retorno da mulher, e a única informação que Minha tinha sobre Berengar era como sua esposa era bonita e rumores não verificados sobre ela ser a líder da inteligência imperial alemã. Simplesmente não havia palavras na mente de Tami sobre como lidar com essa situação. Ela só podia perguntar sobre as capacidades tecnológicas do Reich e inferir algumas informações delas, então ela rapidamente mudou de assunto. Chega de falar do Kaiser e sua linda esposa.
Quero saber o que você viu enquanto vivia no Reich, sabe, antes de sua captura. Minha tomou um gole de seu chá lentamente antes de dar a Itami sua opinião honesta com uma única frase. Se eu dissesse que você está fora de seu alcance, você acreditaria em mim? Isso chocou completamente Itami, que rapidamente expressou seu desacordo. O que você quer dizer? Quão avançados eles eram? A princesa Joseon olhou ao redor da sala e suspirou pesadamente antes de responder. Na minha opinião honesta, mesmo com seu espelho divino, você levaria mais 5 a 10 anos para alcançar o Reich. Talvez mais. Não posso explicar exatamente todas as maravilhas tecnológicas que testemunhei durante meu tempo na Alemanha, porque eu mesmo não os entendo. Apenas saiba que você está ficando para trás, e a diferença está aumentando a cada ano que passa. A boa notícia é que os alemães têm um império ultramarino para administrar, um império que nem eu sei quão grande é. Isso significa que a quantidade de forças que eles poderão dedicar à guerra contra você será limitada. Então talvez, apenas talvez, você tenha uma chance de lutar. Mais tarde, Itami deixou a sala atordoada com a notícia e profundamente desapontada consigo mesma. Ela quase esgotou sua economia para trazer Minha de volta, e o que ela ganhou em troca foi uma quantidade abismal de inteligência. Ela esperava que Minha fosse capaz de fornecer a ela uma visão sobre o caráter de Berengar, mas no final, tudo que Itami aprendeu foi que, mesmo com seus avanços mais recentes em tecnologia, os alemães ainda estavam muito à frente dela. Tirania de Aço capítulo 1044. A guerra por Bornéu continua. Itami estava sentada em sua sala de guerra com uma expressão frustrada em seu rosto bonito. A guerra em Bornéu já durava cerca de 2 semanas a essa altura, e as perdas que ela sofria cresciam a cada dia que passava. Ainda assim, o terreno que ela ganhou não foi escasso. Muitas das fortificações de Majapahit na parte norte da ilha foram completamente tomadas pelo exército imperial japonês e, no entanto, os ganhos que ela obteve encontraram novas dificuldades. Em uma exibição chocante de eventos, os canhões antiaéreos que os bombardeiros japoneses haviam eliminado foram rapidamente substituídos e, mais uma vez, os aviões de Itami tiveram sua superioridade aérea negada. Sem a capacidade de lançar aeronaves de reconhecimento com segurança nos céus de Bornéu, ninguém sabia como os Majapahit estavam preparando suas defesas. Como se as coisas não pudessem piorar, Itami foi, é claro, recebido com mais más notícias, como foi falado por um agente da inteligência japonesa, que tinha uma expressão nervosa em seu rosto cinzelado enquanto resumia os relatórios em suas mãos. Como resultado de nossa conquista do norte das Filipinas, o imperador Ming nos condenou oficialmente e cortou todo o comércio, bem como quaisquer relações diplomáticas. Nossos comerciantes na China foram expulsos e perdemos contato com nossos agentes de inteligência em área. Se isso não bastasse, todos os cidadãos japoneses atualmente localizados no Império Majapahit foram presos e detidos sob suspeita de espionagem e sabotagem. Além disso, recebemos cartas de condenação de todas as grandes potências que assinaram os Acordos de Viena. Em outras notícias, a Marinha Alemã garantiu as águas que levam a Java e Sumatra, alegando que estão protegendo suas rotas comerciais para a China e o acesso às suas colônias no sul. Isso significa que atacar a capital Majapahit para acabar com esta guerra rapidamente não será possível sem passar por eles. Até agora, eles não mostraram nenhuma agressão direta, mas estão nos impedindo de atacar as linhas de abastecimento que estão fornecendo para os defensores de Bornéu. Na verdade, foi assim que as armas antiaéreas que destruímos foram substituídas tão rapidamente. Parece que os alemães têm um monte dessas armas por aí, ou têm uma capacidade industrial que subestimamos muito. Itami só podia suspirar em derrota. Mesmo que os alemães estivessem abastecendo seus inimigos, não havia como ela ousar dar a ordem de atacar os navios alemães. Isso seria contraproducente. Todo o motivo pelo qual ela invadiu Bornéu foi para colocar as mãos no alumínio, necessário para aeronaves mais avançadas. Se os alemães se envolvessem diretamente nesse conflito,
Seria apenas uma questão de tempo até que suas forças fossem completamente derrotadas. A imperatriz japonesa teve que pensar cuidadosamente sobre como seguiria em frente com seus planos. Se ela fizesse um movimento errado, teria que enfrentar toda a fúria do Reishi. Itami ficou em silêncio por alguns momentos antes de dispensar o agente de inteligência, onde ela começou a planejar a próxima fase de sua ofensiva. Enquanto Itami estava sentada em seu palácio coordenando o esforço de guerra em Bornéu, os defensores de Majapahit faziam tudo o que podiam para manter a linha. Depois de anos ouvindo a propaganda alemã contra os japoneses, poucos homens estavam dispostos a se render voluntariamente, e a maioria das unidades lutou até a aniquilação total em face do avanço japonês. Nas selvas de Bornéu, alguns homens camuflados correram pela floresta com suas armas na mão. De repente, o sargento deste esquadrão levantou o braço e imediatamente a unidade parou. Eles podiam ouvir os motores dos tanques médios tipo 4 rugindo à distância e, assim, os homens penduraram seus rifles sobre os ombros e os substituíram por uma arma peculiar. Os alemães não apenas vendiam armas antitanque dedicadas ao exército real Majapahit para serem usadas em suas trincheiras contra a armadura inimiga, mas também vendiam Panzerfausts ao Império Majapahit. Cada homem desse esquadrão guerrilheiro estava equipado com uma dessas armas e, assim, eles se escondiam na folhagem, esperando que a armadura inimiga se revelasse. Entre esses guerrilheiros Majapahit havia um menino de 16 anos. Ele carregou seu Panzerfaust 250 e garantiu que estava pronto para atirar enquanto mirava na estrada de terra à sua frente. Logo, os tanques e a .P.C.S começaram a rolar, onde o sargento do pelotão deu ordem de ataque. Com o apertar de um gatilho, uma série de granadas lançadas por foguetes voou pela floresta antes de explodir contra os veículos blindados do inimigo. O dano foi devastador, pois os tanques tipo 4 na frente e atrás da formação ficaram inoperantes. Isso forçou os soldados japoneses a escapar de seus A.P.C.S apenas para serem recebidos por tiros de metralhadora. Entre esses guerrilheiros Majapahit estava um homem com uma metralhadora leve MG-27T, que imediatamente começou a espalhar chumbo nas fileiras japonesas. O sangue jorrou dos torsos quando várias balas atingiram os corpos dos soldados japoneses. Embora tentassem desesperadamente responder ao fogo, os japoneses foram perfeitamente pegos em uma emboscada e aqueles que deixaram a segurança de seus veículos foram rapidamente massacrados. Quanto aos que não ousaram se apresentar, tiveram a infelicidade de morrer onde estavam sentados. Como os guerrilheiros Majapahit abriram as escotilhas para os veículos blindados e lançaram granadas de pau dentro, que mataram qualquer ser vivo contido dentro. Levaria algum tempo até que os japoneses percebessem que essa coluna blindada havia sido aniquilada e, quando o fizessem, os guerrilheiros que a eliminaram já teriam ido embora. Os guerrilheiros Majapahit saquearam quaisquer armas e munições que consideraram úteis dos cadáveres dos mortos antes de voltarem para o acampamento. Berengar estava sentado em seu escritório, com a princesa Majapahit no colo. Angraini estava naturalmente profundamente preocupada com seu povo e visitou seu amante para ouvir sobre as últimas atualizações do conflito em Bornéu. O homem não falou muito e, em vez disso, olhou para um documento em sua mesa. A pasta continha um relatório detalhado sobre as capacidades do exército real Majapahit e foi escrita por agentes de campo alemães embarcados em Bornéu. Isso chamou a atenção de Angraini, que rapidamente perguntou o que seu amante estava olhando. O que há na pasta? Na verdade, Berengário não queria ter que tomar uma decisão imediata sobre o que continha o documento, porém como a mulher havia perguntado ele se apressou em lhe dar a verdade honesta, principalmente quando se tratava de seu povo. É um relatório sobre o conflito em andamento em Bornéu. Há algumas sugestões de meus agentes em campo sobre como aumentar o zelo dos defensores de Majapahit. Isso despertou a curiosidade de Angraini e, portanto, ela olhou para seu homem e o interrogou sobre sua hesitação. Sugestões? Como o quê? Berengário suspirou pesadamente antes de tomar um grande gole de seu cálice. Foi só depois de sentir os efeitos do álcool que ele revelou o que incomodava.
Um dos meus agentes sugeriu que introduzíssemos um sistema de recompensas em que pagaríamos aos soldados Majapaite por cada soldado japonês que eles matassem. É uma quantia pequena, mas para eles seria muito dinheiro. Isso, é claro, aumentaria a moral e tornar seu povo mais disposto a entrar em combate. Angraini não entendia por que Berengar hesitava em implementar tal sistema, ao qual ela rapidamente deu voz. Existe alguma razão em particular para você ainda não ter concordado com este sistema de recompensas? O Kaiser só pôde suspirar e tomar outro gole antes de anunciar os problemas que teve com tal coisa. Eventualmente, meu povo irá para a guerra com o Japão, e se introduzirmos tal sistema contra eles em Bornéu, eles provavelmente retalharão na mesma moeda. A última coisa que preciso é que meus soldados sejam desmembrados como prova de uma morte. Embora Angrani entendesse o raciocínio de Berengar para hesitar, ela ainda queria fazer tudo o que pudesse por seu povo e, portanto, implorou a seu homem que assumisse o risco e implementasse o sistema de recompensas. Eu sei que estou sendo egoísta, mas se este sistema de recompensas pode ajudar a aumentar a moral do meu povo em sua defesa, então acho que vale a pena o risco. Você não vai pelo menos considerar isso? Berengar olhou para o documento mais uma vez e tomou outro gole de seu cálice antes de abrir o documento e dar seu selo de aprovação. Ele sabia que essa ideia obrigaria os defensores de Majapaite a começar a caçar os soldados japoneses como esporte e, desde que pudesse negar que essa era uma ideia do Reishi, ele poderia garantir que um sistema tão brutal não fosse implementado contra seu próprio país. Exércitos. Quando chegou a hora da guerra, ao ver seu homem carimbar sua aprovação no documento, Angraini pulou de alegria antes de beijar Berengar apaixonadamente nos lábios. Os dois passariam as próximas horas se reencontrando, já que fazia algum tempo que Angraini não mantinha relações sexuais com seu amante. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.